Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é sábado, dia 6 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era um contador de histórias. A sua técnica de evangelização passava frequentemente pelas parábolas. Uma parábola não é a narrativa de um acontecimento que Jesus ouviu falar ou que observou. Uma parábola é uma história inventada, criada por Jesus para carregar uma mensagem. Às vezes as parábolas são muito curtas, às vezes as parábolas são mais elaboradas, como a parábola do semeador ou a parábola do filho pródigo. Hoje eu gostaria de falar a vocês sobre 3 parábolas que Jesus contou em um mesmo contexto, ou pelo menos foi isso que Lucas decidiu dar e fazer, colecionar essas parábolas em uma só porção do seu evangelho. Refiro-me às parábolas que se encontram no capítulo 15 do evangelho de Lucas. Estas parábolas elas estão no seguinte contexto. Os escribas e fariseus censuravam Jesus porque ele recebia em sua casa publicanos e pecadores. Essas pessoas se sentiam atraídas por Jesus e Jesus não apenas as recebia, como dava a elas atenção. E os escribas e fariseus o julgavam e não compreendiam como um rabino, como um mestre, poderia permitir que tais pessoas se aproximassem dele. E Jesus explica que, na verdade, é para estas pessoas que ele foi enviado. Ele o faz a partir dessas 3 narrativas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. A parábola da ovelha perdida conta-nos que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Então o que ele faz? Ele pega as 99, deixa-as no aprisco e sai à procura da ovelha que se perdera. E quando a encontra, coloca sobre seus ombros e volta para casa cheio de júbilo e de imensa alegria, porque encontrou a ovelha que se havia perdido. A segunda parábola diz que uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perdeu uma dessas moedas. E o que ela faz? Ela pega as outras 9, deixa num canto e diligentemente procura a moeda que se perdera. E quando a encontra, celebra, festeja, enche o seu coração de alegria porque encontrou a moeda que havia se perdido. A terceira parábola conta a história de um pai que tem 2 filhos. Um deles chega para ele e diz: pai, dá-me a parte que me cabe da minha herança, porque eu quero conhecer a vida, quero conhecer o mundo. Faz de conta que tu morreste, dá-me o que eu receberia se ficasse aqui até a tua morte. O pai então entrega a seu filho o que lhe caberia e vê que ele vai embora. E se demora lá longe, mas o filho mais velho permanece em casa com seu pai. Esse filho que vai e que perde todo o dinheiro que levara, chega a um momento de desespero, que fica sem nada, procura emprego e na história que Jesus conta, ele vai trabalhar cuidando de porcos. Como os judeus não suportam os porcos, eles não comem a carne dos porcos e é algo que eles devem evitar qualquer proximidade, Jesus colocou os porcos na história para intensificar a ideia de humilhação deste homem. Então ele tenta e deseja comer a comida que os porcos comem, mas ninguém lhe dá nada. Então lá, na condição mais abjeta, na situação mais depauperada possível, ele diz de si para si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome? Me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser tratado como um filho teu, mas arruma para mim uma posição como teu trabalhador. Ele então se decide a fazer isso e vai embora. Quando ele volta para casa, diz o texto que o pai o vê de longe.
e não espera gesto ou palavra, corre na sua direção, o abraça imensamente. Ele então toma fôlego e diz as palavras que ele havia planejado. Ele diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai não quer ouvir essa história preparada adredemente. O pai está cheio de júbilo, de alegria. Manda que venham os músicos, manda pegar um novilho gordo, cevado que ele havia guardado e que chamem a todos os amigos, porque aquele filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. Quando Jesus nos conta essa história, ele quer nos dizer que, assim como o pastor que reencontra a sua ovelha, assim como a mulher que reencontra a joia, a moeda que havia perdido, e assim como o pai que recebe de volta o filho que supunha já estar distante dele completamente, estes celebram, Deus se alegra profundamente em todo o indivíduo que arrependido o procura. E o ministério de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus está completamente voltada para estas pessoas, para aquelas pessoas que se sabem perdidas, que se sentem enfermas, que se sentem deslocadas na existência. Jesus não tem o coração voltado para aqueles seres que, como os escribas e fariseus, querem coexistir somente com os semelhantes a si mesmos. É por isso que na última história, a mais elaborada de todas, Jesus coloca a figura do irmão mais velho. O irmão mais velho é esse ser que não sente a alegria que pulsa no coração de seu pai quando o seu irmão retorna. Pelo contrário, ele é a encarnação do farisaísmo, ele tem murmuração e juízo em sua boca. E ele não aceita participar da festa do pai. Como tu recebes este teu filho com festa e alegria, se ele dilapidou todo o patrimônio que duramente juntaste? Eu, sendo o teu filho mais velho, que permanecia em casa, tu jamais me deste qualquer coisa para que eu me alegrasse com os meus amigos. Então o pai lhe diz algo que eu queria que você ouvisse, mas principalmente se você é dessas pessoas religiosas, legalistas, que ficam julgando todo mundo. O pai disse: olha, meu filho, tudo o que é meu é teu. Se tu tivesses vontade, tu poderias escolher qualquer uma das ovelhas, dos bezerros, do rebanho e poderias celebrar com teus amigos comendo um gostoso churrasco. Mas você não quis fazer isso. Talvez imaginando que a tua tristeza e o teu sofrimento são os sacrifícios que alegram o coração do teu pai. Mas isso não é assim. A grande causa e razão da alegria de Deus é que nós nos voltemos para Ele e que celebremos, tanto quanto Ele, a volta de todo ser arrependido. Se hoje mesmo você disser: Senhor, tu estás à procura de um perdido, eis-me aqui, me achaste. Apanha-me em teus braços, leva-me para casa e dá-me, Senhor, celebrar contigo. Vamos orar? Ó Deus eterno, dá-nos mãos e olhos para vermos os nossos irmãos que estão distantes e perdidos. E quando eles buscarem um caminho para junto de ti, que encontrem os nossos braços para os abraços teus. Em nome de Jesus. Amém.